Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente aqui da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, 2025, nossa edição aqui da Bienal. E já estou aqui mostrando um livro lindo. Alguns já conhecem, mas comigo aqui eu ainda não a entrevistei e eu vou falar com ela sobre muitos assuntos, não só do livro, mas de toda a experiência que ela tem, a nossa escritora de hoje. E um ambiente diferente, esse ambiente que eu amo, que a gente já fez parte aí. Ano passado eu estava com vocês em São Paulo e agora aqui no Rio de Janeiro, falando para vocês diretamente desse ambiente que é de crescimento. É não só de leitura, mas é de conhecimento, é de se descobrir, porque o autoconhecimento, ele vem quando você começa a buscar o conhecimento aí fora. Então, é sobre isso que a gente vai falar, mas um assunto aqui que muita gente ainda tem dúvida. 2025 e ainda tem gente que tem dúvida sobre isso aqui, ó. Ela que fala desse tema, inclusive. Como diminuir os riscos na aquisição de imóveis? O que é vantajoso, o que não é? A gente vai falar de muita coisa aqui. Eu que estou recebendo hoje aqui no nosso podcast a Cristiane Rios, do Mercado Imobiliário. Segredos para transformar sonhos em conquistas. Tudo bom, Cristiane? Como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você hoje na Bienal, né? Uma experiência nova, diferente. Ótimo. E assim, para mim é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco desse projeto, que foi um projeto que foi um divisor de águas até mesmo na minha carreira. Ótimo. E você tá agora na sua região, no seu lugar, que você também é daqui do Rio? Eu sou aqui do Rio, nascida e criada em Niterói, mas já me considero, né, na verdade eu sou cidadã saquaremense, reconhecida pela cidade, mas já me considero minhoca da terra, como eles falam, né, que são 23 anos morando em Saquarema, interior. Eu costumo dizer que eu moro onde o povo passa férias. Saquarema, cidade, né, capital nacional do surf, inclusive temos campeonatos já, a partir da semana que vem. Uma cidade linda, mas eu amo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é incrível, é encantador. E é um lugar onde o mercado imobiliário está cada vez mais crescente, cada vez mais aquecido, né? Porque muitas pessoas migram para o Rio de Janeiro. Então é um local propício para a gente falar sobre o tema. E você atua nessa região mesmo? Porque hoje não tem como sair muito da região ou não? Você faz atuação em outras áreas, outras regiões? Na verdade, minha atuação é a nível nacional. Ótimo. Hoje, com a internet, a gente acaba tendo um alcance muito maior. Então você tem esse trabalho online também. Exatamente. Então eu atuo a nível nacional. Aqui no Rio, eu atuo especificamente na região dos Lagos. Aqui eu tenho também um escritório aqui pertinho, no Recreio. Também na região serrana, na região oceânica. Então, o Rio, presencialmente, a gente consegue alcançar bastante regiões. Mas no online, a gente alcança a nível nacional, até mesmo internacional. Agora mesmo, vindo para cá, estava concluindo uma aquisição de um imóvel de um estrangeiro. Então, assim, hoje a internet, ela nos abriu as portas, não havendo mais limites, né? O importante é a gente estar realmente fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E eu costumo dizer que o meu trabalho é o meu propósito. E o meu propósito é colaborar para as pessoas adquirirem não só o seu imóvel, mas conquistarem o seu sonho. Porque o imóvel é o sonho, né? Então, ser uma facilitadora disso para mim é um grande prazer, me dá bastante alegria. E eu fico muito feliz por isso. Ótimo. Você já fez um podcast com a gente, já participou do Chave Mestra Podcast lá na nossa sede, em São Paulo, Alphaville. Por isso que aqui eu quero te perguntar tudo fora do script, então, hein? Porque eu sei que você tem muita bagagem aí e vai poder falar sobre isso. Mas saindo um pouco do livro, hoje qual que é o teu trabalho, então? Quem pode te procurar hoje? Qual é o trabalho que você realiza aí, que é no âmbito tanto Brasil, exterior, e hoje a gente sabe que com o online há essa possibilidade. Sim. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre o seu trabalho hoje. Eu trabalho especificamente com regularização de imóveis, no âmbito extrajudicial especificamente. Tá. Algumas coisas que dependem do judiciário eu até faço, mas que vão contribuir, coadunar com o extrajudicial. Tá. Mas, atualmente, eu trabalho focando com isso, regularização de imóveis, desde a aquisição até a efetivação do registro, porque aqui no nosso país
só é proprietário aquele que tem o seu registro efetivado no cartório do registro de imóveis. E muitas pessoas ainda não sabem disso. Compram os seus imóveis e muitas vezes não registram, deixam lá a escritura guardada ou até mesmo o contrato guardado e não sabem por onde começar a regularizar. Então, a minha função é essa, é trazer essas pessoas até o seu efetivo registro. Então, trabalho desde o início de uma aquisição até a sua conclusão final, ou quando a pessoa já tem o imóvel, não tem o registro, eu também faço esse tipo de trabalho. E hoje, especificamente, eu atuo muito para advogados. Advogados, colegas advogados me contratam para resolver a demanda dos seus clientes. Trabalho também dando mentoria para advogados, trabalho assistindo cartórios em questões jurídicas relacionadas a registro de imóveis. Inclusive, eu sou contratada por um cartório para prestar assessoria jurídica. Então, são mais de 20 anos de profissão, na verdade. Muitas frentes aí. 23 anos especificamente de profissão. Como advogada, especificamente, uns 10 anos aproximadamente, mas já atuo no mercado há 23 anos. 23. É uma bagagem bem grande, né? Mas a gente está sempre aprendendo, até porque o direito, ele sempre se reinventa, sempre é novo, sempre tem novidade. Agora mesmo nós estamos caminhando aí para uma nova... para uma novidade no mercado imobiliário, especificamente extrajudicial, que é o despejo extrajudicial, que acabou de ser aprovado na Câmara. Então, a cada dia que passa, mais instrumentos vão surgindo para que a gente possa estar se especializando, estudando e oferecendo para o nosso cliente um trabalho cada vez mais excelente. Você fala um pouco no livro... Quem não acompanhou o outro podcast, já vai lá, aí no nosso canal do YouTube, lá na Editora Chave Mestra, você pode acompanhar também o que ela falou no nosso primeiro podcast. Mas você fala em específico aqui, um pouquinho sobre o investimento. E a gente sabe que muitas pessoas ainda têm essa frente de investir em imóvel. Mas você também fala aqui que não é só investir, então é o cuidado de você ter um imóvel de uma forma segura. Exatamente. Então você fala até aqui que no Brasil a gente não costuma investir em prevenção de risco, e isso é um erro. E eu acredito que muitas pessoas ainda têm esse pensamento de ingressar nesse mercado como investidor, mas muitas vezes não pensa que tem que ter todo um preparo para isso e um seguro. Como que é feito isso? Você encontra muitas pessoas ainda com esse pensamento? Só vou investir, mas não pensa no que tem que... nos detalhes, na burocracia toda, né, os trâmites. Não só o investidor, mas aquela pessoa que também deseja comprar o seu imóvel próprio, né? Porque a gente tem muitas pessoas que utilizam o mercado realmente para investir, porque é um bom mercado para investir. Imóvel para desvalorizar é muito difícil. Mas também aquela pessoa que compra o seu imóvel para a vida, o seu sonho de conquistar a casa própria. As pessoas não têm muita noção dos gastos, dos riscos que envolvem o negócio jurídico. E a gente trabalha muito com essa questão da prevenção através da due diligence. O que é a due diligence? É quando você faz uma pesquisa não só das partes que estão envolvidas naquele negócio, qual risco aquelas partes podem oferecer para aquele negócio. Porque, por exemplo, alguém pode estar vendendo um imóvel e ter uma dívida, e essa dívida, esse imóvel pode vir a responder por ela. Então, pode acontecer aí uma fraude. E por conta disso, a pessoa que adquiriu esse imóvel sem saber pode correr o risco de perdê-lo. Como também fazer com que essa pessoa entenda que não é só o custo do imóvel, mas também o custo de todo o preparo para isso, escritura, registro, impostos de transmissão. Então, para a gente adquirir um imóvel, a gente precisa ter esses cuidados, de planejar, de entender tudo que vai envolver aquela transação. Não é como antigamente que você apertava a mão e estava feito o negócio. Com imóveis, a coisa é muito diferente. E quanto maior o investimento, maior o risco. Por isso, nós precisamos nos resguardar de toda essa prevenção. E eu costumo dizer que um advogado especialista, ele pode
e deve dar toda essa segurança, não só para o cliente dele, mas para o negócio jurídico especificamente. Porque a função do advogado não é apenas proteger o seu cliente, mas proteger o negócio jurídico, para que aquele negócio jurídico, ele realmente seja concretizado, seja concluído. Então, essa é a função principal do advogado nessa questão. Acredito que, então, na realidade, Cristiane, por isso que você também, eu imagino, depois você vai falar, tem sido referência para muitas pessoas. Porque, de repente, para muitos advogados profissionais também da sua área, porque é um nicho específico também de atuação em que tem que ter não só a experiência, mas o entendimento dos detalhes, de toda a parte burocrática. Porque você fala aqui, tem-se por imóvel regularizado aquele cuja matrícula imobiliária atende todas as exigências legais e regulamentares impostas pelas autoridades locais e federais. Então, a gente está falando aqui só de uma parte do que é matrícula imobiliária e imóvel regularizado. Quando a gente está falando disso, por isso que talvez você sirva também de referência, porque nem todo advogado ele é especializado, é isso? Exatamente. Nesse nicho. Exatamente. Assim. O advogado ele ainda não entendeu o que o médico já entendeu muito bem. Eu falo muito isso e é uma realidade. O médico, você vai ao médico para cuidar do coração, você vai no cardiologista. Você vai para cuidar do ouvido, você vai no otorrino. O olho, você vai no oftalmo. A mesma coisa é o advogado. Hoje o mercado ele está cada vez mais especializado. Então a gente não pode se dar o luxo de correr risco de ir num generalista. Porque, como eu falei, né, são muitas as especialidades, as especificações que a lei, e não só a lei, mas as normas que regulamentam os procedimentos, são muito específicas. E por serem específicas, somente quem está ali o tempo todo estudando aquela norma, estudando aquele procedimento, tem ali a expertise para dar toda a segurança àquele negócio e chegar até o final. Eu, como eu falei, trabalho muito para advogado e já peguei muita questão de advogado no meio do caminho, porque o advogado pegou para resolver e não conseguiu. E aí, Cris, me ajuda nisso. E aí a gente faz aí um contrato de parceria e chega até o final a concluir. Por quê? Porque é muito específico. O nicho imobiliário, assim como qualquer outro nicho, previdenciário, no direito, né? E como qualquer profissão, é muito específico. Então a gente precisa realmente ter essa ideia, não só o cliente, como o profissional. Porque como advogado, se eu não sou especializado naquela área, ao invés de ajudar, eu posso prejudicar muito o meu cliente. Ótimo, o que você falou. Muito cliente. E às vezes eu recebo no escritório várias pessoas que já, há 15 dias atrás eu recebi um senhor lá que ele falou assim, já passei por 6 advogados e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Então veja, ele pagou 6 vezes, 7 vezes, para resolver algo que era muito simples se desde o início ele tivesse buscado um advogado especializado. Não é por maldade, não é porque o profissional muitas das vezes quer passar a perna, porque já pensa logo isso, né? Advogado? Não, é realmente falta de conhecimento técnico. Então eu sou muito sincera com os meus clientes nesse aspecto. O cliente, quando gosta do profissional, ele volta. E às vezes ele volta para uma área que não é sua. E aí eu sou muito sincera com o meu cliente, olha, essa área eu não faço. Posso te indicar um profissional de confiança que vá te atender nessa área, mas eu não faço. Só que existem pessoas que querem abraçar o mundo e isso não é bom. Não é bom para o advogado, não é bom para o cliente, não é bom para o mercado. E quando você fala aqui no teu livro, por exemplo, você fala que uma pessoa procurou, né, que vem até você, acredito que seja comum, que procurou 6 advogados, que não tem conseguido resolver aquela questão que ela tem. O que é mais comum que chega a você? Qual é a dificuldade maior dessas pessoas que chegam até você procurando o seu trabalho hoje, Cristiane? Concluir de fato a negociação até o registro de imóveis. Geralmente eles conseguem fazer a primeira parte, que é a escritura,
mas quando chega no registro, algumas exigências específicas não consegue cumprir. E isso falando de um procedimento simples, que é uma compra e venda, mas existem procedimentos muito mais complexos. Hoje nós temos aí a uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial, são procedimentos muito específicos e muito técnicos. Então, já atendi várias vezes clientes que chegam, doutora, mas eu já tenho a ata notarial, posso levar para o registro? Não, eu preciso instruir um processo, eu preciso juntar todas as provas. E aí, muitas das vezes, os colegas não conseguem chegar ao final do procedimento justamente pela falta desse conhecimento técnico. E quem sofre com isso? O cliente. O cliente, sim. Vamos entrar agora no livro, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário aqui. Quando você trouxe para o livro esse capítulo, você já estava pensando nele? Ou é um dos pontos, um dos temas que você fala nas... Não sei se você faz alguma palestra, algum atendimento a esses advogados, o seu trabalho lá fora, que você vai contar daqui a pouquinho. Mas era um dos temas quando você pensou para o capítulo? Na verdade, como era um capítulo só, o que eu tentei abordar? Como o livro, a proposta do livro é para que as pessoas que querem se inserir no mercado, né? Não é um livro jurídico, é um livro para quem quer conhecer o mercado, para quem quer investir no mercado. O que eu pensei? Trazer para aquele leitor uma forma dele se proteger. Ótimo. Então, quando eu pensei nesse capítulo, eu pensei justamente por esse lado. Por quê? Porque o que eu mais vejo é pessoas que não investem nessa segurança e quando chegam no meio do caminho perdem dinheiro, precisam devolver sinal muitas das vezes em dobro, porque não conseguem finalizar a negociação. Então eu pensei em trazer para o leitor que quer se inserir no mercado, que quer investir no mercado, uma luz de atenção. Peraí, eu vou investir, mas eu preciso entender que eu tenho que me resguardar. Sim. E para isso eu preciso investir numa consultoria, eu preciso estar resguardado por uma análise de um advogado, porque na negociação nós temos alguns profissionais, dentre eles o corretor de imóveis, que é muito importante para a negociação, mas eu costumo dizer que o advogado ele é imprescindível, porque é o advogado que vai justamente analisar e apontar esses riscos para o cliente. Então, foi essa a minha preocupação, trazer para o leitor que ele precisa se resguardar se ele quer investir no mercado. E a gente está falando muito de sonho, né, Cristiane? Quando a gente fala de quem vai investir no seu, sei lá, segundo, terceiro imóvel, é uma coisa. A pessoa já tem um pouquinho de noção, embora eu acredite que todo mundo deve ter seu advogado, porque sempre tem as atualizações. Sim. E você não vai saber tudo aquilo que o seu advogado sabe. Então, eu não acredito que a gente tenha que fazer nada sozinho, não. Mas dá uma diferença, eu acredito que você perceba isso, de quem está iniciando no seu primeiro imóvel do que de quem já tem o seu segundo, terceiro, quarto imóvel ou imóvel para investimento. Você acredita que quem é iniciante que tem essa maior dificuldade e procure os advogados ou não? Você tem essa visão? Não, todo mundo realmente está vendo que é preciso ter o seu advogado, o advogado vai chamar de seu. Na verdade, isso aí é uma posso dizer que é um fake. A pessoa imaginar, o meu terceiro imóvel eu já sei tudo. Ótimo. Porque cada negociação imobiliária, cada negócio jurídico é único. São pessoas diferentes envolvidas, o imóvel é diferente. Então, são riscos diferentes. Por isso que é importante que toda vez que você for fazer uma negociação, a gente vê aí os grandes investidores do mercado, eles têm o seu escritório que podem ali dar o aval para eles. Hoje, por exemplo, no leilão de imóveis, nós temos aí inúmeras pessoas que investem em leilão. E essas pessoas, elas contratam um escritório específico para que esse escritório dê todo o parâmetro para elas. Justamente por isso, cada negócio é único. Então, não importa se você está adquirindo o seu primeiro, o seu segundo ou o seu terceiro imóvel. É um negócio jurídico único. Pode dar problema da mesma forma. Você vai sofrer os mesmos riscos. E quanto maior o investimento, maior o risco. Por isso, você precisa se investir em se resguardar. Porque esse investimento para se resguardar, contratando, por exemplo, um advogado para analisar essa negociação,
ele vai retornar para você como segurança nesse negócio. Ótimo. Agora, entrando no capítulo, o que você acredita? Claro que você trouxe aí uma ideia, não dá em um capítulo também. Claro que a gente tem diversos capítulos se complementando. Sim, sim. Mas não dá para trazer só em um livro toda a bagagem que você tem aí, que são mais de 22 anos, né? De experiência. Mais de 22 anos. Então, quando chega até você, qual que é o trabalho que você faz hoje? Além do teu escritório, você tem esse trabalho também com os advogados que você falou? São mentorias, palestras? Como que é, Cristiane, o seu trabalho? Então, eu trabalho dando mentoria, que é ajudando o advogado de duas formas, né? Através de parceria, que eu faço o caso concreto com o advogado, ele me traz um caso, eu ajudo ele a concluir esse caso, tanto de forma direta ou indireta. De forma direta, eu, de fato, pego na mão dele e vou caminhando com ele até o final. E, de forma indireta, eu dou o caminho para ele percorrer sozinho. Uhum. E aí, eu vou fazendo a consultoria ali de acordo com o que vai acontecendo no meio do percurso do negócio jurídico. Tá. Também trabalho com palestras, né? Não só para advogado, mas para cartório. A gente sai aí, aonde convida a gente vai para levar um pouquinho do nosso conhecimento, mas também trabalho com mentorias específicas do zero até o final do mercado imobiliário. Quero aprender sobre o mercado imobiliário, como atuar nesse mercado. Faço muito isso, inclusive hoje eu atuo na comissão de mentoria jurídica da OAB-RJ, que é uma comissão que visa trazer capacitação aos advogados, e essa mentoria é 100% gratuita. Então, é uma oportunidade que o advogado que quer ingressar em qualquer mercado tem ali um profissional que já tem habilidade naquele mercado para poder iniciá-lo naquele mercado de forma segura, dando passo a passo. Eu comecei com uma mentorada, fiquei 1 ano com ela. Já estou pegando agora outro mentorado pela comissão. Como eu falei, é uma mentoria pela comissão, é uma mentoria gratuita. E eu começo do zero, do beabá do imobiliário até os procedimentos mais complexos. E eu faço isso também com advogados que desejam e querem contratar o meu serviço. Também trabalho dessa forma. Não só com a prevenção de risco, mas com procedimentos nas quais eu tenho especialidade, né, que hoje eu tenho focado muito, que é uso capião, adjudicação compulsória. São procedimentos mais específicos dentro, né, da nossa área do mercado imobiliário. Mas do zero ao final do imobiliário a gente trabalha trazendo aí conhecimento, ajudando os colegas a se inserirem no mercado. E tem algo, Cristiane, a gente está quase aí pro final do nosso podcast, mas eu quero que você traga também, de repente, aquilo que eu não tenha te perguntado, que eu sempre falo, nós aqui do outro lado, eu sempre digo, mesmo jornalista, a gente sabe pouquinho de cada coisa e tem que se especializar para saber muito. Então, quando eu entrevisto vocês, é como se eu tivesse aqui mesmo no básico iniciante. Então, muitas vezes eu posso não ter te perguntado algo que você acha que é importante trazer aqui. De repente, de algo mais profundo, algum detalhe que você tenha vivenciado ou no escritório ou com algum mentorado. Enfim, traz pra gente aquilo que você acha que eu não tenha te perguntado, que é importante a gente trazer no seu podcast hoje. De repente, do livro ou fora, que você acha legal pra gente trazer. Pode ser direto na tua câmera também ou a gente bater um papo aqui. Nossa, o mercado é tão grande, né, que é muito difícil você pensar em algo específico nesse momento para falar. Mas falando especificamente do livro, esse livro vem num momento muito propício para conhecimento realmente geral, numa linguagem muito acessível. E eu tive a oportunidade ali na editora de conhecer pessoalmente, a gente já se conhecia virtualmente, né, conversando ali pelo WhatsApp ou acompanhando a vivência, né, cada autor no Instagram. Mas ali eu tive a oportunidade de conhecer alguns autores mais de perto e ver quão brilhantes são em cada uma das suas áreas de atuação. Então eu tive a oportunidade de conversar com advogadas, corretoras, corretores, arquitetos, ali na editora, que trouxeram de uma forma muito simples e da mesma forma muito profunda o conhecimento que eles têm no livro.
E uma coisa que me marcou muito ali naquele dia do lançamento foi a fala de se eu não me engano, ele era advogado também, mas ele não atuava como advogado, atuava como corretor, que ele falou: eu tinha muita dificuldade de ir para a internet, mas eu comecei a ver muitas pessoas indo para a internet, falando muitas das vezes sem saber o que tinha que ser falado. Então é importante que a gente que tem todo esse conhecimento que está reunido nesse livro, que a gente vá para a internet. E assim, eu costumo dizer que a gente que é um pouquinho mais velho, né, tem um pouco de dificuldade de ir para a internet. Sim. Mas isso virou uma chave, de certa forma, em mim e me colocou mais atenta para esse lado do digital. De trazer conhecimento, de trazer vídeos para a população em geral do que realmente é o mercado, de como se prevenir nesse mercado. Então, se você deseja atuar ou se você deseja investir no mercado imobiliário, esse livro é para você. E eu tenho certeza que aqui você vai conhecer muito do mercado de forma simples, tá? E me acompanhe lá no Instagram, Cristiane Rios, Cristiane com I, rios.adv, que eu tô trazendo muito conteúdo lá sobre o mercado, sobre realmente aquilo que eu faço, meu dia a dia, meu cotidiano, histórias que acontecem dos clientes e como você não cair em determinadas situações que esses clientes vieram a cair. Então, é sobre se resguardar. A vida é um risco diário. Sim, então, quando a gente fala de um investimento alto, a gente precisa se resguardar e não brincar com o nosso sonho. Se o nosso imóvel é o nosso sonho, a gente não pode deixar que esse sonho se torne um pesadelo. Ótimo. Porque ele pode se tornar se a gente não se resguardar dos riscos. Sim. E é um sonho que a gente está falando, claro, YouTube aqui vai para todo o país e fora, mas a gente está falando que é um sonho que continua sendo o sonho do brasileiro. Ele quer ter sua casa, ele quer ter tua família ali muito bem aconchegada. Não era a palavra que eu ia usar, mas ele precisa dessa estrutura não só física. Exatamente. É a família que está ali. Então, todo mundo quer ter a sua casa, mas é o que ela falou, que o sonho não se torne pesadelo. Então, muitas vezes, pensar que, não, eu consigo fazer isso aqui sozinho, como todo brasileiro, então é bom se resguardar, é bom você entender. Então, entra lá no Instagram, conheça o trabalho dela e também tenha um pouquinho aí da Cristiane Rios com você, que é todo o trabalho que ela tem feito, que é um legado aqui de diversos escritores, mas acompanhe de mais de perto para que você entenda. E você que é advogado também, você que também trabalha na área, é bom porque você vai tendo esse norte, essa direção e se inspirando em alguém que já está há muito tempo aí no mercado e que pode falar sobre isso, né, Cristiane? Exatamente. Quero que você traga, antes da gente encerrar, uma chave. A gente fala que como editora chave mestra, então a gente pede para que vocês deixem uma chave no final para a gente, em especial aqui no nosso podcast da Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, 2025. Você que já está vendo aí, ó, tem gente passando para todos os lados aqui, então quero que você deixe uma chave para abrir a porta de repente, que está vendo a gente, de determinada área aí que você quiser, não precisa ser só exatamente do livro, pode ser de tudo aquilo que você tem de bagagem também, fica à vontade. Falando do mercado, como a gente está falando do mercado, né, a chave é: invista em proteção. Tenha alguém da sua confiança que possa te acompanhar nesse mercado. Esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram, que foi a seguinte pergunta: por que é tão difícil adquirir um imóvel hoje? Porque as pessoas não se planejam. Então, planejamento é tudo na vida. Então, se você quer ter algo, se você quer alcançar algum lugar na sociedade, na vida, se planeje. Se planeje financeiramente, se planeje estruturalmente. O planejamento é a chave do sucesso. Então, planejar é o que tem para a gente avançar e conseguir conquistar o nosso sonho. E eu aprendi com o professor Salomão o seguinte, que às vezes a gente faz um planejamento longo, mas a gente precisa começar esse planejamento com metas curtas.
Porque quando a gente faz um planejamento longo, que a gente só vê o lá na frente que vai acontecer, a gente desanima no meio do caminho. Mas se dentro de um planejamento longo eu tiver metas curtas e eu for alcançando essa meta, é como se eu estivesse numa escada, que eu sei aonde eu quero chegar, mas eu vou subindo degrau por degrau e celebrando cada conquista. Então planeje, trace metas longas e metas curtas. Porque essas metas curtas vão ser o combustível para que você alcance a sua meta principal, o seu planejamento final. Quero te agradecer muito. Eu sei que não dá pra gente falar tudo o que você tem aí de bagagem nesse podcast, porque sempre vai ser curto. E também é um assunto que a gente precisa de detalhes, a gente precisa sentar com quem está ouvindo a gente também muitas vezes e passo a passo explicar. Entender o caso concreto, Sim, especificamente. Ótimo, porque cada caso é um, e não é só o detalhe da parte técnica e burocrática, mas cada caso, de repente, é uma outra dificuldade. E tem também a questão de, por exemplo, a gente fala muito, quando eu entrevisto vocês aqui do livro do mercado imobiliário, que depende também daquela família, porque tem documentações que não são só suas. Exatamente. Tem toda uma documentação familiar, né? Exatamente. Isso acontece muito. Principalmente nos imóveis mais antigos, você acaba vendo coisas que... tendo que localizar documentos que as pessoas já nem têm mais em mãos. Então, por isso que cada caso é específico, não tem como a gente generalizar. Por isso, aquela pergunta que você fez, né? Comprou o primeiro, o segundo, o terceiro? Não, porque cada caso, cada matrícula é única, cada imóvel é único, cada história é única. Ótimo. Quero te agradecer muito. Quero convidá-la para participar quando quiser com a gente novamente. Não mais Rio, mas quem sabe em breve a gente volta aqui para o Rio, mas também na nossa sede lá no Alphaville, em São Paulo, que você já esteve com a gente, também fica o convite para você retornar. Então sempre esteja com a gente, o que a gente mais quer é poder abrir as portas para vocês também, para que vocês tragam esse conteúdo. Eu falo que o Chave Mestre Podcast, ele é só com os escritores justamente para isso, para que a gente dê essa abertura para as pessoas entenderem um pouco, conhecerem um pouco do escritor, para que eles percebam como vocês são, mas também para terem ensinamento, toda a bagagem que vocês têm, para que vocês tragam para a gente também esse material. Então, quer adquirir seu livro? Mercado Imobiliário? Segredos para transformar sonhos em conquistas. Então, é só você entrar em contato com o escritor. A gente sempre fala, vai lá no nosso... Se você estiver vendo o nosso canal, o nosso podcast no canal do YouTube da editora, tem a descrição lá do Instagram da nossa escritora, e tem também o nosso contato. Se você não conseguir, a gente vai fazer essa ponte aí para que vocês se conheçam. Então quero te agradecer muito e muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, a honra é minha. Conhecer a editora Chave Mestre realmente foi um prazer muito grande, num momento muito importante na minha carreira. Já contei no outro podcast isso, e temos aí alguns projetos em andamento. Queria mandar um beijo para Ana Laura, uma querida que me encontrou, que me achou. Falei para ela, você não vai me dar golpe não, hein? Tem muita gente que acha isso. Não é isso. E assim, me explicou como que era o trâmite da editora, e assim, foi uma experiência incrível e um sonho realizado, né? Tava lá no meu mural de sonhos, participar de um livro, escrever um livro. Então já posso dizer que eu já tive filhos, já plantei uma árvore e agora que já escrevi um livro. Sim, e que você tenha muito, muito sucesso, não só com o livro, mas com todo o trabalho que você tem, livros, os vídeos, todo o conteúdo, material que você tem feito, produzido no seu Instagram. Então, muito sucesso mesmo a partir daqui. E muitos planos aí para o futuro. E quando tiver os planos aí, que você já deu um spoiler aí, então traga pra gente aqui. Já estamos encaminhando, estamos. A Ana Laura, ela tem uma visão, viu? Beijo, Ana Laura, que estiver vendo a gente depois. Ela sempre tem um olhar clínico em quem que ela traz de escritor pra gente. Só gente boa. Ela é uma querida. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada. E eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por vocês que estão aqui com a gente até esse tempo, aprendendo. Eu sempre falo... Volta esse podcast, vem anotando tudo, vem escrevendo tudo direitinho para que você entenda melhor também
daquilo que você está visualizando. Então, não só de assistir, mas como aprender. E manda pra frente esse conteúdo, manda pra todo mundo, porque sempre vai para aquele que mais precisa, pode ter certeza. Quero te agradecer, até o nosso próximo episódio daqui, Rio de Janeiro, Bienal do Livro 2025. Tchau, tchau!